Getsemane. Isso aqui ainda é parte do jardim, vocês conseguem ver aqui as oliveiras centenárias. Esse jardim é fechado ao público, eles abriram especialmente pra gente. E a gente vai ter o privilégio então de ter esse espaço reservado para nós e o nosso pastor Agnaldo poder dar umas palavrinhas. Bem, queridos, esse, para mim, como a Aline vinha falando, né, no caminho, cada pessoa reage a algum lugar, tem uma experiência diferente em diferentes lugares, e esse para mim é o lugar que eu posso dizer que é o lugar do uau, é o lugar onde a gente tem um tempo de oração. Nós vamos orar daqui a pouco, e como nós já ouvimos o relato histórico desse lugar onde Jesus escolheu passar os seus últimos momentos antes da sua prisão, antes de ser entregue por Judas. E aqui nesse lugar, Jesus deliberadamente orou. Nós já vimos que o lugar significa prensa do azeite, e Jesus aqui foi prensado. E eu gosto muito de filmes sobre Jesus, mas eu acho que todos os filmes sobre Jesus têm uma deficiência. Eles conseguem capturar a dor física, mas não conseguem capturar a dor da alma. E o que fez Jesus sofrer não foi a dor física. Ele não estava angustiado pela dor que ele sofreria sendo torturado, porque ele sabia, como todos nós sabemos, que a dor física dura por um tempo e passa. Mas ele sofre porque ele sabia que ele teria que carregar o pecado de todos nós. Ele teria que levar sobre si a culpa de todos nós. Ele teria que ser considerado maldito, como diz o Antigo Testamento, e Paulo explica na carta aos Gálatas: maldito é aquele que for pendurado num madeiro. E Jesus toma a maldição que estava sobre nós para nos livrar da maldição. Para nos livrar da maldição, que é a morte, que é o pecado, por causa do pecado. E por isso ele chora, e por isso ele ora 3 vezes. Lucas 22 nos conta como Jesus trouxe Pedro, Tiago e João para orar com ele. E para mim aqui também uma característica de Jesus que muitas vezes é esquecida, mas que não pode ser esquecida, que é a sua humanidade, a sua perfeita humanidade. E como um homem perfeito, ele precisa de pessoas com quem compartilhar a sua dor, e por isso ele chama os discípulos. Infelizmente não foram companheiros muito fiéis, né, porque eles dormiram 3 vezes, a ponto de na 3ª vez Jesus dizer: chega, vamos embora, já fiz o que tinha que fazer. E a humanidade de Jesus nos convida a encontrar nele esperança e ânimo. O autor da carta aos Hebreus, que é o escritor do Novo Testamento, que faz uma leitura do Antigo Testamento aplicando a Jesus, diz que nós temos um sacerdote que pode se compadecer de nós, porque como nós, ele foi tentado em todas as coisas, e com uma só diferença: ele não pecou. E não tendo pecado, ele pode socorrer aqueles que sofrem, aqueles que padecem. E nós podemos levar a Jesus a nossa angústia, podemos esperar nele o consolo. E esse lugar, então, para mim é um lugar especial, porque aqui eu aprendo que Jesus era um homem como eu, mas ele era Deus, e sendo Deus ele pode me socorrer. Isso me faz pensar, esse lugar me faz pensar em como Jesus Cristo se compadeceu de nós a ponto de enfrentar uma morte horrível, não por causa da tortura, como eu já disse, mas por causa da condenação que foi colocada sobre os seus ombros. E por isso lá na cruz ele clama aquelas palavras: Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Era disso que Jesus estava amedrontado. E é tão interessante que o texto bíblico não esconde a humanidade de Jesus, e o texto de Lucas diz que ele estava apavorado, estava desesperado, porque ele sabia o peso. Mas no Evangelho de João ele disse: eu vou pedir para o Pai me livrar dessa hora, mas foi para essa hora que eu vim. Mas aqui no jardim do Getsemane ele mostra sua face mais humana, mas na sua humanidade também ele mostra o seu mais profundo amor, porque mesmo sabendo tudo que sofreria, ele se entregou. E quando a gente vem aqui e a gente pode lembrar dessa história, a gente precisa perguntar como isso me consola. Isso me consola com o fato de saber que Jesus se ofereceu para me salvar.
que Jesus se identifica comigo na minha dor, que Jesus me socorre nas minhas aflições, que Jesus entende as minhas aflições, porque Ele passou por aflições semelhantes às minhas, que Ele amou de uma maneira incondicional, uma maneira profunda, uma maneira plena, a ponto de enfrentar a morte sob a maldição de Deus, o Pai. Todo mundo ficou muito impressionado com o filme do Mel Gibson, né? Com a tortura que Jesus sofreu, e ele conseguiu retratar aquilo muito bem, mas Mel Gibson não conseguiu mostrar a razão que levou Jesus a sofrer tudo aquilo, que foi o nosso pecado. A Escritura diz que o salário do pecado é a morte, e Jesus morreu no nosso lugar. Então eu queria que você aproveitasse esse tempo aqui para se lembrar que Jesus veio ao mundo para se identificar com você, para se solidarizar com você, para morrer no seu lugar, para interceder por você, para entregar a vida por você, para que você encontre alívio. Quantas vezes a gente sofre nessa vida e não tem a quem recorrer? Quantas vezes a gente sofre sozinho e chora sozinho, como Jesus chorou, e isso também para mim é emblemático. Jesus chorou sozinho, embora tivesse 3 amigos perto dele. Quantas vezes você está sozinho? Mas quando você se lembra que Jesus chorou por você, você é consolado com a certeza de que você nunca está sozinho. E Jesus garantiu para os seus discípulos: eu não deixarei vocês sós. É interessante que João, o Evangelho de João, do capítulo 13 até a sua prisão, narra tudo que Jesus falou naquela noite, para consolar os discípulos, para animar os discípulos, para exortá-los, para encher o coração deles de fé e de coragem. E esse lugar é um lugar de tristeza, porque Jesus sofreu aqui, mas é um lugar de consolo e de esperança, porque Jesus sofreu aqui para nos livrar do sofrimento. E não só do sofrimento temporário, porque o sofrimento temporário é temporário. Nenhum sofrimento dura para sempre. Ele termina, que seja na morte. Mas em Jesus Cristo a gente sabe que a felicidade dura para sempre. Então eu queria convidar você a aproveitar os minutos que a gente ainda tem aqui para orar, né? Para se retirar em algum lugar, você com sua esposa ou sozinho, e pensar no amor de Jesus Cristo que o trouxe a esse lugar para ser moído, para ser prensado, para ser provado, para sentir o peso da missão que ele cumpriria, para no dia seguinte ele ser crucificado. E tudo isso porque ele queria nos livrar, e ele quer nos livrar dessa angústia, dessa dor, que a solidão, que a culpa, que a vida difícil que a gente muitas vezes enfrenta e impõe sobre nós. E as lições que eu aplico para a minha vida aqui me consolam por isso. Eu tenho um Salvador que entende a minha dor, que chora comigo, mas que não fica chorando comigo, que me levanta, que me tira do abatimento, que me consola para eu conseguir seguir em frente. Então que Ele seja o seu consolador, que Ele seja a sua força, que Ele seja a sua esperança, que Ele seja o seu ânimo, que Ele seja o seu companheiro, e que você saiba que você nunca estará sozinho, se você confiar em Jesus Cristo e chamá-lo para ficar perto de você. Ele sempre está conosco. Ele enviou o seu Espírito para permanecer conosco. Vamos orar e depois a gente tem um tempo para orar, para se retirar e para aproveitar aqui e investir esse tempo em oração. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço porque nesse lugar Jesus Cristo sofreu por nós. Ele se identificou conosco nas nossas dores para nos livrar das dores que Ele mesmo sofreu no nosso lugar. Eu te agradeço, ó Deus, porque aqui nesse lugar nós podemos ter um tempo para pensar no seu amor, na sua misericórdia, na sua bondade, em como o Senhor nos console. Eu quero pedir que o Senhor nos console aqui e que todos nós, independentemente da experiência ou da jornada espiritual por onde já passou, por onde está passando, tenha a percepção clara de que o Senhor nos ama, que o Senhor se importa conosco, que o Senhor quer nos dar uma vida melhor, que o Senhor quer nos livrar da pior das dores, que é a dor da distância do Senhor, do isolamento, e que assim o Senhor nos console e nos fortaleça. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos ter quanto tempo, Aline?